Jesus é bom. Jesus tem nos abençoado de muitas formas. Eu queria te convidar a sentar e acessar ou abrir a tua Bíblia. E hoje nós vamos ler um pouco o livro, a carta de Jesus, que Jesus enviou para uma igreja, a igreja que estava em Filipos, a carta aos Filipenses. Eu queria então que nós de fato lembrássemos que essa é uma carta escrita por Jesus para aqueles cristãos e para nós também. E vocês vão entender como as duas coisas aparecem aqui nesses textos, e eu queria que você guardasse isso contigo. Hoje a palavra é sobre encorajamento, sobre como Jesus é um encorajador. E eu queria então que nós guardássemos isso no nosso coração. Jesus é um encorajador, e Ele faz isso de diferentes formas. Ele quer nos encorajar e faz isso de diferentes formas. E hoje eu queria que nós víssemos essas formas como Jesus faz para nos encorajar. Basicamente, são 3 vias que Ele usa para nos encorajar. Primeira, Jesus, Ele nos encoraja pelas verdades bíblicas. E se nós olhamos para essa carta, nós vemos em vários momentos o encorajamento de Jesus para eles e para nós também, porque nesses textos o que Ele falou se aplica a nós. Então, eu queria que você abrisse no capítulo 3, para nós começarmos, e eu queria que nós lêssemos inicialmente o versículo 20 e o versículo 21. Olhem só o que o texto diz para aqueles que são de Cristo, para os crentes. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então esse é um grande encorajamento de Jesus para nós, através da palavra dele. A vida eterna nos aguarda os salvos. A vida eterna está aguardando todo aquele que creu em Jesus Cristo, que decidiu amar e obedecer a Cristo e foi transformado pelo novo nascimento. A vida eterna nos aguarda. Ele disse: nós nem somos mais daqui, a nossa pátria não é mais o Brasil e nenhum outro país dessa terra. A nossa pátria é o céu, é o reino dos céus, e nós estamos aguardando a vinda de Jesus, que vai nos levar para lá. Então, aquele que se tornou filho pela fé, aquele que recebeu o Espírito Santo, está sendo habitado pelo Espírito Santo agora, porque creu, decidiu seguir a Cristo, esse então tem vida eterna no céu. Amém, meu irmão? É um bom encorajamento para nós. A Bíblia está repleta de textos dizendo que nós deveríamos lembrar disso sempre, que isso deveria ser um encorajamento diário para nós, que a vida eterna está nos aguardando, uma vida perfeita com Cristo, né? No reino dos céus. Mas, irmãos, queria também ler com vocês ali no capítulo 4, o versículo 5 em diante. Eu estou lendo aqui o finalzinho do 5, tá? No finalzinho do 5, se você olhar ali, diz assim: perto está o Senhor, perto está o Senhor. E sabe o que vem em seguida? Não andem ansiosos por coisa alguma. Perto está o Senhor, não andem ansiosos. Perto está o Senhor, não andem ansiosos. E depois ele diz que nós precisamos, diante da ansiedade, em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Amém?
Irmãos, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas orem, falem com Ele, e vai vir sobre vocês a paz que vai além de qualquer situação, a paz que transcende qualquer problema, qualquer dívida, qualquer desafio, qualquer dificuldade. Falem com Ele, é uma promessa, irmãos. Jesus prometeu, não precisam andar ansiosos, falem comigo em oração e a paz vai vir sobre vocês. Uma paz que humanamente não dava para alcançar, vai além do entendimento, mas vai vir sobre vocês. Uma promessa, irmãos, algo encorajador para nós, da palavra de Deus, para cada um que anda com Cristo. Então, meus irmãos, perto está o Senhor e a sua paz vai além do entendimento. Mas no capítulo 4, o versículo 11 em diante, tem mais um encorajamento para nós. Versículo 11 diz, o apóstolo, irmãos, esse que escreveu, que foi usado por Cristo para escrever essa carta, estava na cadeia, estava num sofrimento bem grande. A cadeia era, assim, humanitariamente péssima, era desumano você viver numa cadeia. E, meus irmãos, ele escreve dessa situação dizendo o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, meu irmão, tudo, nós podemos vencer qualquer situação, porque Jesus nos fortalece. Então o texto dizia não só que eu posso ter paz, que eu posso ter emoções estáveis no meio da dificuldade, paz que vai além do entendimento, mas ele disse mais, no meio do desafio, você pode ter certeza, você vai conseguir superar qualquer situação, seja de fome ou outra, você vai conseguir superar. Por quê? Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, irmão, Jesus nos encoraja através da sua palavra, e eu estou dando aqui só alguns exemplos nessa carta de encorajamentos que vêm da parte do Senhor através das Escrituras para nós. E como é feliz aquele que consegue olhar para as Escrituras diariamente e ser encorajado por Jesus através de textos. Eu conheci uma irmã, que na época era membro aqui da Passo da Areia, e ela me falou isso já tem uns 20 anos atrás. Ela disse: tu sabe que eu andei num tempo de muito desânimo, eu acho que até uma depressão, ficava em casa, não tinha ânimo para nada. Sabe como que eu me curei? Como? Eu comecei a ler os Salmos, e antes de eu terminar, quando eu estava na metade desses Salmos, eu já estava de volta. Jesus já tinha me renovado, me restaurado, Ele me encorajou de tal forma nesses Salmos, que a minha vida foi transformada, que eu consegui superar toda a dificuldade emocional. É isso, irmãos, Jesus nos encoraja, e Ele faz muito isso pelas Escrituras Sagradas. Ele nos encoraja através das suas Escrituras. Mas uma outra forma, irmãos, que Jesus nos encoraja, é destacando as coisas que estão bem em nós, os pontos positivos, as boas atitudes, o crescimento que a gente tem apresentado nas coisas que são valores do reino de Deus. Então Jesus quer falar contigo de maneira específica, quer falar com nossa igreja, quer falar sobre como nós temos avançado, como nós temos crescido, como nós temos acertado. Jesus faz muita questão de nos encorajar com isso, com aquilo que está indo bem, com aquilo que nós temos feito, que são boas ações. Ali no capítulo 1, é interessante como essa carta foi dirigida especificamente para os filipenses, dizendo o seguinte, capítulo 1, versículo 4 e 5, em todas as minhas orações, por todos vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação de vocês com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, foi escrito para eles, Deus mandou um encorajamento diretamente para os filipenses, dizendo assim, vocês têm cooperado com o Evangelho, e isso é muito bom.
Quero encorajar vocês com isso, destacando isso. Lá no versículo, agora eu quero ir para o capítulo 4 de volta, lá naquele capítulo onde nós estávamos lendo os outros textos, e ler o versículo 10 contigo, que diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Então, ele estava agradecendo as doações, o interesse, o envolvimento deles com ele. Antes de dizer, tudo posso naquele que me fortalece, ele disse, que bom que vocês estão me abençoando, que vocês estão se importando comigo. No versículo 14, o texto diz assim: apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Ele está dizendo, eu posso tudo naquele que me fortalece, mas que bom que vocês estão cooperando e participando e me ajudando nessas dificuldades, né? Agora, irmãos, no meio de tudo isso, entre os textos que falam que nós podemos, em momentos de ansiedade, vencer a ansiedade em oração e receber paz que vai além do entendimento, e o outro texto que diz que todas as coisas que eu posso enfrentar desafios, dificuldades com o poder que vem de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Entre esses dois textos tem um outro texto, que é bem conhecido, mas que muitas vezes a gente só olha ele por um prisma de santificação, que é o seguinte, é o versículo 8, Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Pensem nessas coisas, ele diz, pensem nisso, pensem nisso, pensem nisso, pensem nisso. Irmãos, isso não é só para a gente ter um pensamento mais santo, mais puro, mas é para que a gente tenha o nosso foco naquilo que está acontecendo já em nossas vidas, naquilo que Jesus já nos deu, naqueles avanços, naqueles progressos que já têm acontecido na nossa vida. Então é muito encorajador eu ter no coração o que nós já alcançamos de bom. E isso a gente ouve do próprio Deus nos falando. Nós precisamos ouvir Jesus e colocar o nosso foco, a nossa expectativa naquilo que Ele tem para nos falar, que já tem acontecido. Nós precisamos muito viver, valorizar aquilo que já alcançamos, irmãos. E é interessante que o nível do nosso ânimo depende de onde eu coloco o meu foco. Se o meu foco está nas coisas que ainda não aconteceram, naquilo que não evoluiu ainda, naquilo que eu queria e não tenho, se o meu foco estiver nessas coisas que ainda não aconteceram, adivinha, o meu ânimo vai estar lá embaixo. Mas agora se o meu foco estiver, por isso que ele está dizendo, pensem nessas coisas, pensem no que já foi alcançado, pensem na vida eterna que aguarda vocês, pensem nos progressos que você já viveu, nas transformações que Jesus já fez na tua vida, pensa no que tu já tem, pensa no que já aconteceu, porque aí o teu ânimo vai estar outro. Interessante que na semana passada nós falamos sobre Mateus 6, e lá tem um texto que é específico sobre finanças, mas que serve para todas as áreas da vida, que é no capítulo 6, versículo 21, que diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O que significa? Ele está dizendo, aquilo que você colocar o teu foco, colocar a tua atenção, colocar a tua energia, aí as tuas emoções vão estar naquele lugar, os teus sentimentos vão estar naquele lugar. Então se tu coloca a tua energia, teu foco, tua dedicação nas coisas que estão ruins, está errado, não deu certo, pecados meus e tudo mais, adivinha, teu sentimento, teu ânimo, teu coração vai estar lá. E aí vai ser ânimo prejudicado. Então, meus irmãos, é muito importante a gente deixar o encorajamento de Jesus chegar até nós, através das Escrituras, mas também de ouvir dele aquilo que já tem acontecido na nossa vida individual, mas na nossa vida como igreja também, irmãos. E essa foi uma semana que eu tive muita gratidão de me lembrar de quantas bênçãos a gente tem vivido aqui na Passo da Areia, quantas coisas têm acontecido. A gente tem vivido muita coisa boa, a gente tem vivido muitas decisões por salvação, por conversão, por batismo, pessoas de fato se convertendo a Cristo. A gente tem visto isso em diversos cultos.
A gente tem visto as pessoas crescerem em oração, jejum, leitura bíblica. Eu vejo as pessoas compartilhando umas com as outras, compartilhando conosco o crescimento, como tem sido bênção, como tem sido bom eu orar, as experiências com Jesus, de crescimento espiritual. Então a gente tem se alegrado com isso, em ver um movimento de crescimento na direção de Jesus, oração, jejum, Bíblia. E a valorização dos cultos, a gente tem visto as pessoas entenderem que o culto é muito importante. A gente está junto nessa reunião aqui, tem uma presença de Jesus especial, diferenciada, coletivamente, a gente acessa as coisas mais profundas de Deus. Então a valorização dos cultos, o movimento que a gente tem vivido, o ambiente que a gente tem vivido nos cultos, mas também as reuniões menores. A gente tem os grupos nas casas, a gente tem vivido igreja também nas casas, como Jesus e os apóstolos viveram. E nós temos experimentado coisas muito especiais. Eu faço questão de participar de um desses grupos, para que a gente viva a igreja como Jesus criou ela, nas casas também, nas reuniões grandes, em que aconteciam pregações para milhares, mas também nas casas, onde a gente sabe o que o outro está vivendo, a gente consegue participar, a gente consegue orar juntos, né, entender, viver. Então nós somos 14 pequenos grupos, né, e tem uns 3 aí que já estão, em breve, vão se multiplicar, né, vão aparecer mais uns 3 aí em breve. São umas 100 pessoas mais ou menos envolvidas nisso. E em 2023, nós começamos a encorajar os irmãos a viverem também os microgrupos, que daí é um discipulado um pouco mais profundo, né? Porque daí são no máximo 4 pessoas, para a gente imitar aquilo que Jesus viveu com os 12, mas também o que ele viveu com Pedro, Tiago e João, que era um discipulado mais intenso, mais profundo, porque eram menos, né, pessoas. E aí eu comecei a encorajar vocês a irem se encontrar com os irmãos que vocês já gostam, já amam por afinidade, para orar junto, para prestar conta sobre como que está a oração, o jejum, para confessar pecados, para se encorajar, para ajudar um ao outro e tudo mais. E foi acontecendo esse movimento, e no fim das contas, nós fizemos uma estimativa, um levantamento, de que nós temos 40 desses microgrupos já, umas 140 pessoas envolvidas em microgrupos, que foram se organizando pelo poder de Deus, pelo mover de Deus, e nós temos vivido tudo isso. Então, irmãos, tem muitas coisas para a gente agradecer, então não faz sentido a gente ficar focado naquilo que falta ainda na nossa igreja. Mas está faltando isso, mas a gente não fez, mas isso aqui não está funcionando bem. Irmãos, não vamos ficar focados nisso, nós vamos ficar focados no que Jesus já está fazendo, nas bênçãos, no crescimento, nas coisas sobrenaturais e tudo mais. Então, a gente não vai dar as costas para aquilo que tá errado, mas a gente precisa estar focado mais no encorajamento que tem vindo do Senhor para nós nessa questão, daquilo que a gente já alcançou, né? Agora, irmãos, um outro encorajamento que Jesus nos dá também, é que Jesus nos fala sobre os pontos de melhoria. E é interessante que lá em 2023, quando a gente começou a encorajar as pessoas a viverem os microgrupos, eu criei, baseado nos microgrupos que eu tinha, eu criei 4 roteiros, sugestões para as pessoas, de assuntos para falarem nas reuniões. Então as pessoas fazem as 4 reuniões, e depois volta para a primeira, e aí repete de novo, e assim vai para sempre, né? E aí, irmãos, nesses roteiros, a gente propõe que se fale sobre pontos positivos, uns dos outros, mas também que se fale sobre pontos de melhoria. Olha, aqui eu acho que tu podia fazer diferente, eu acho que tu podia melhorar aqui, né? Aqui não está tão legal, né? Então, o ponto de melhoria, por quê, irmãos? Porque nós temos certeza, Jesus nos encoraja também falando sobre as coisas que não estão tão boas, com as sugestões de melhorias na nossa vida. Se você olhar ali nessa carta, que é uma carta muito encorajadora, no capítulo 4, o versículo 1, está dizendo assim: portanto, irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria, a minha coroa. E aí agora vem: permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Então ele está dizendo assim: eu amo vocês são uma bênção, mas não deixem a peteca cair, né? Continuem firmes, né? Continuem firmes. Depois do versículo 9: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então, por enquanto aqui está assim, mais um encorajamento para a coisa não decair, né?
vão lá, continuem assim, vão para frente, né? Então, vocês têm vivido muita coisa boa, mas não deixam a peteca cair, né? Esse é o resumo. Agora no versículo, eu quero voltar para o capítulo 2 agora. No capítulo 2, versículo 12, o texto diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Em outras traduções diz: desenvolvam a salvação de vocês. Então o sujeito, quando ele toma uma decisão por Cristo, ele é salvo, né? De amar e obedecer a Cristo, ele é salvo. Mas ele está dizendo então que agora a gente tem que desenvolver, chegar a novos níveis dessa salvação, partir para novos níveis dessa salvação. Ele estava dizendo para eles e para nós: continuem avançando na salvação de vocês, a novos níveis de santidade, de poder de Deus, né? Então Jesus está nos encorajando a nós desenvolvermos a nossa salvação, a vivermos mais, vivermos melhor. Então, vejam como Jesus não fica só ocupado com as coisas que já alcançamos. Ele está dizendo: vamos para cima, vamos, tem mais, continuem, desenvolvam, sigam em frente, né? Então, esse é um encorajamento que Jesus sempre nos faz. E ali no capítulo 12, versículo 14 em diante, diz assim: façam tudo sem murmurações e nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo, apegando-se firmemente à palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu exultarei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Então Paulo está dizendo assim: meus irmãos, façam tudo sem murmuração e discussões. E aí já começou a tocar no negócio que às vezes está acontecendo, né? Façam sem murmurações e discussões. Murmuração, irmãos, é aquela reclamação meio para dentro, assim, meio... essa igreja... É reclamação que no fim das contas é com Deus, né? Porque ninguém está ouvindo a murmuração, já que tu não fala, tu está reclamando de Deus, né? Então, reclamação, discussões, ele falou, discussões, reclamações e discussões. Irmãos, Jesus encorajou os filipenses a seguirem brilhando. Ele disse: vocês continuem brilhando como estrelas, vocês têm feito um grande movimento, mas façam isso sem murmurações e discussões, para que eu não tenha trabalhado inutilmente com vocês. Então Paulo já estava ficando mais duro aqui na coisa, né? E meus irmãos, murmuração e discussão não combinam com quem tem tantas bênçãos, com quem tem recebido tanto de Deus. A gente leu uma carta repleta de coisas boas que Deus deu de maneira peremptória, assim, permanente, mas também ele falou sobre coisas específicas deles, que eles estavam crescendo, avançando e tudo mais. E aí agora ele vem dizer assim: não combina vocês ficarem murmurando e discutindo e se reclamando e tudo mais. Quem está muito abençoado, quem está lembrando de tudo que já aconteceu, de tudo que o aguarda, essa pessoa não combina ficar murmurando e reclamando, né? Então, irmãos, nós temos um desafio, tá? Que é o seguinte: nós temos uma natureza que é orgulhosa, e nós temos também uma cultura que nos deixou meio mal acostumado, errado, tá? Que é a seguinte: que quando alguém fala com a gente sobre algum ponto de melhoria, a gente se ofende. Ou a gente foge dessas conversas, entendeu? Não, eu não quero ouvir meus erros, coisas que eu faço errado. Vou fugir, né? Até em família a gente foge dessas conversas, entendeu? Nosso familiar começa assim: deixa eu te falar aqui umas coisas aqui que tu precisa melhorar. Não. Vocês é que estão errados, eu que estou certo. Né? Ou foge, ou então se ofende. Se tu disser sujeito que, cara, aqui não está tão bom assim, então eu vou sair, então não sou mais daqui, e não sei o quê. Então, irmãos, a gente tem uma cultura que está problemática, e a gente precisa ouvir os encorajamentos de Jesus através dos pontos de melhoria, sim. Jesus quer nos falar sobre pontos de melhoria, sobre coisas, e a gente precisa também ouvir Jesus através de pessoas sobre esses pontos de melhoria. Irmãos, eu tive uma experiência como família interessante, tá? Com a minha avó, por exemplo, a minha avó,
eu tinha uma certeza do tipo de encorajamento que eu ia receber se eu fosse na casa dela, tá? Se eu fosse na casa dela, ela sempre estava falando alguma coisa assim dos meus pontos fortes. Ela estava sempre dizendo, tu deve ser o melhor lá da tua sala de aula, né? Só pode, tu é muito inteligente, não sei o quê. E ela estava, se ela não tinha, ela procurava alguma coisa. Ela chegou um dia no auge, assim, da gente estar sentado lá, e ela olhar para mim e dizer assim, mas os teus dentes são bem parelhinhos, né? Irmãos, eu sabia que se eu fosse na casa dela, ela ia me encorajar com os pontos positivos, era sempre positivo, né? Mas irmãos, essa não é a única forma de encorajamento, e não deve ser a única forma que a gente procura. Na minha casa, a coisa era diferente, bem diferente, tá? O meu pai, ele era mais assim, nesse sentido, assim, era mais semelhante, né? Pouco mais na questão da melhoria. Agora, a minha mãe, meus irmãos, era regime militar. Eu acho que os militares aprenderam com ela, eu acho. Irmãos, era coisa do tipo, te arruma, guri, é um absurdo isso aí, tu vai pegar uma pneumonia, né? E, irmãos, tinha horário para tomar banho, tinha horário para jantar, e se saísse do horário dava problema, e disciplina e tudo mais. E ela dizia assim, vocês me acham ruim, vocês vão me agradecer, no futuro vocês vão me agradecer, né? Só que o interessante é que a gente não achava ruim. A gente entendia que era amor, que era para melhoria, que era para crescimento, né? Nós temos o Ismael, né, nosso filho, e irmãos, nós não somos aqueles que só falam de positivos. Ele viveu nessa adolescência e tudo mais, muita disciplina, muita dificuldade, né, muito tempo ruim lá, mas ele sempre diz, na época ele já dizia, que bom que vocês me colocam no lugar, porque senão eu não sei nem onde que ia estar, né? Porque eu vejo, né, alguns aí meio fora da casinha, né? Então, irmãos, é isso, a gente precisa valorizar o encorajamento que vem dos pontos de melhoria, e tentar até procurar ouvir essas coisas, né? Então, com a Tati, e as pessoas que vivem mais com a gente, são as pessoas mais capazes de falar com a gente, nos encorajando nas questões de melhoria, nas questões positivas e nas questões de melhoria também. E então, com a Tati, eu muitas vezes procuro até pedir que ela me fale sobre pontos de melhoria. Às vezes a gente faz algum tipo de viagem, alguma atividade assim mais de descanso ou de férias, né? Eu aproveito esses momentos assim, né, para fazer, olha só, eu estou pensando que eu não acho muito certo aqui nessas coisas aqui, né? O que tu acha sobre isso? Daí respira, né? Aí, né? Porque daí tu tem que levar e não ficar dizendo, mas tu também, né? Ou então dizendo, eu que estou certo, né? Então tu e ouve e entende como que tu tem que trabalhar. E meus irmãos, as esposas estão certas em 87% das vezes, tá? Então, os maridos também, tá? Os maridos também. 87% eles estão certos. Então, ouve, assimila, vai orar, né? E tudo, né? Uma vez a gente estava indo para um retiro de casais, né? Em Torres. E aí, chuva, e eu já estou meio tenso por causa da chuva. E aí, vem um camarada, passa numa poça de água, faz uma cachoeira em cima, e aí eu tive que sair, e aí peguei, mas aquaplanei o carro, e dá aquela saída de traseira, e daí consegui me endireitar. Daí quando eu me endireitei, adivinha como é que estava o meu humor, né? Eu estava ali dizendo, mas como é que pode o cara desse, e não sei o que. E aí ela me diz calmamente assim, para que ficar desse jeito? Tu não é melhor do que ele. Eu queria roer o volante, né? E aí, mas aí o que faz? Ouve. Porque tu aprende com o tempo, tu aprende a ouvir e assimilar e entender que não é ofensa, que não é briga, que é encorajamento,
Entendeu? Então, é claro, irmãos, que tem uma forma errada de fazer. E a gente sabe, a gente já falou aqui que o nosso inimigo é acusador. Que ele é alguém que quer falar sobre erros, sobre pecados de maneira que te ponha para baixo. Mas quando alguém está falando com a gente de melhorias, se for o próprio Jesus, ou se for através de alguém que nos ama, isso significa que é encorajamento. A gente não pode encarar qualquer ponto de melhoria, qualquer palavra de melhoria, como ofensa, como algo que vem do inimigo, ou coisa parecida. Então a gente tem que aprender a procurar também receber esse tipo de encorajamento. Receber e também ajudar outros a receberem, né? Então, meus irmãos, a gente tem feito também na nossa família, Ismael, a Tati e eu, um microgrupo, com esses mesmos roteiros que a gente usa para a igreja, entre nós lá. E aí, entre nós também, é muito importante, é muito interessante a gente se encorajar, falar sobre o que cada um está acertando, mas também falar sobre o que cada um precisa melhorar. É um tempo de muito crescimento, irmãos, de encorajamento e tudo mais, quando é feito com amor, é de muita edificação, né? E também esses microgrupos têm sido bem importantes, né? Eu facilito 6 desses microgrupos, mais o nosso da família, então eu ouço muito retorno sobre mim mesmo, sobre coisas positivas, mas também sobre coisas que precisam melhorar, precisam ser feitas de maneira diferente, né? Então, te encorajo a você aproveitar esses encorajamentos de Jesus com as melhorias também, não só com os positivos, mas com as melhorias. E por fim, irmãos, adivinha qual é o último encorajamento dessa mensagem? É que você e eu, nós sejamos encorajadores e encorajadoras, usados por Jesus na vida de outras pessoas, porque isso vai nos trazer também encorajamento. Então Jesus está nos chamando para viver a alegria de nós sermos encorajadores e encorajadoras. E como será que a gente vai ser um bom encorajador ou encorajadora? Deixando que Jesus nos encoraje, aproveitando o encorajamento que vem dele. Então eu sou preparado como encorajador, quando no contato com Jesus e com a palavra dele, eu recebo, eu aproveito esse encorajamento, que vem dessas formas que a gente estava falando, verdades bíblicas, também coisas positivas, mas também os pontos de melhoria, né? Então, irmãos, a gente precisa muito procurar ter um estilo de vida de pessoas que empurram o barco de outras, né? Essa foi uma expressão que eu ouvi de um professor meu do seminário. Ele disse, falando do filho dele, né? Ele disse, olha, meu filho, eu ensinei para eles as línguas originais da Bíblia. Desde pequeno, ensinei músicas e tudo mais. O meu filho agora está trabalhando com um homem que tem acesso aos originais do Mar Morto. E ele disse, eu estou com uma certa inveja dele, né? Mas eu estou feliz porque eu pude empurrar o barco dele. Ele usou essa expressão. E eu nunca mais me esqueci, irmãos. Nós precisamos ser aqueles que querem muito ser encorajadores, encorajadoras, que empurram o barco de pessoas, que impulsionam pessoas, especialmente nossa família, para irem mais longe, né? Então, quero te encorajar a você pensar seriamente em conviver mais com pessoas com esse objetivo. Na tua família, você ter o seu microgrupo, se você vive com familiares, né? Que você tenha o seu microgrupo, mas talvez você tenha a família da fé para fazer isso. Para você se reunir, para você se encorajarem, para você se afiarem, para você serem encorajadores uns dos outros. Então, quero te encorajar. Eu conheci pessoas que propunham ter alvo por dia. Olha, hoje eu vou encorajar 3 pessoas. Todos os dias eu vou encorajar 3 pessoas. Vou dar uma palavra de encorajamento, ou um texto bíblico, ou um ponto positivo, ou um ponto de melhoria. Vou encorajar alguém todos os dias. E por fim, irmãos, quero compartilhar com vocês um versículo que para mim é muito precioso na Bíblia, que nos ajuda sobre encorajamento, nos ajuda sobre como fazer, que é Efésios 4, 29. Esse é um texto que fala sobre a maneira de falar. E ali diz, um pequeno versículo, diz 4 lições muito importantes, que eu queria que tu guardasse 3 delas. A primeira é muito simples, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Nenhuma palavra indecente, nenhuma palavra maliciosa, palavrão, coisa inútil, nenhuma palavra que não seja boa, isso que significa torpe. E ele continua dizendo, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Então a primeira dica é, use somente palavras úteis que traz crescimento para quem está ouvindo. Só esse tipo de palavra você deve usar. Então pergunte-se,
isso que eu vou falar agora é útil e vai trazer crescimento para os ouvintes? Se não, é bom que nem se fale, né? A outra direção é conforme a necessidade. Então, irmãos, tem verdades que eu não devo dizer porque não é necessidade de quem está ouvindo. Não é o que a pessoa precisa para aquele momento. E tem gente, irmãos, que usa as verdades bíblicas para destruir pessoas, porque são ditas em momentos errados, de forma errada. Então eu sempre tenho que perguntar, é essa verdade que essa pessoa está precisando agora? É isso que vai fazer ela ficar encorajada? Se a resposta for não é isso que ela precisa agora, então melhor não falar, né? Outra lição que ele dá, ele diz, para que transmita graça aos que a ouvem. Ou seja, a minha palavra sempre deveria transmitir graça, transmitir alegria, transmitir encorajamento. Então a última parte é que a tua palavra sempre seja algo que anima a pessoa. Até quando a gente fala sobre pontos de melhoria, até quando Jesus fala sobre pecados com a gente sai animado. Então, esse é o último direcionamento, que a gente fale sempre de forma que a pessoa que ouviu saia animada. Mesmo que tu fale sobre pontos de melhoria, a pessoa sai, que bom que tu me falou isso, vai ser bom, ainda mais posso contar contigo, tuas orações para avançar, para melhorar, para não falar mais assim, ou para mudar essa atitude e tudo mais, né? E a gente aprende com Jesus. Jesus nos ensinou e nos chama para nós sermos encorajadores ou encorajadoras através das três coisas: da verdade bíblica, dos pontos positivos, e muitas vezes, irmãos, a gratidão é uma forma de fazer isso. Você vai lá e agradece a pessoa, muito obrigado pelo que tu me falou, muito obrigado pelo que tu me fez, muito obrigado. A gratidão está envolvida nisso, nos pontos positivos. E também os alvos de melhoria. Nessa semana, não por acaso, irmãos, nós recebemos, Tati e eu, 3 encorajamentos muito importantes. Nós recebemos na sexta-feira um encorajamento de uma irmã aqui, dizendo o seguinte: olha, eu estou muito feliz de estar vivendo algo sobrenatural. Eu sempre ouvia essa coisa dos encontros sobrenaturais, e eu queria viver isso, e eu estou vivendo na minha família algo que eu entendi que é sobrenatural. Eu estava me perguntando por que nós estávamos tão alegres, por que o nosso relacionamento estava tão alegre, e era algo que não estava normal. E eu comecei a tentar entender, e eu me lembrei que vocês oraram, que o pastor Eduardo orou para que nós vivêssemos encontros sobrenaturais. E aí Jesus falou comigo: não era isso que tu estava procurando? Então agora veio a alegria sobrenatural. E foi um encorajamento para nós, dizer: olha, nós queremos agradecer vocês por terem orado, nos encorajado a vivermos no sobrenatural. Ontem, recebi um encorajamento de um irmão, por áudio, dizendo: pastor, quero agradecer, porque aquela tua palavra sobre dízimo, esse encorajamento que nos deram, me fez superar um problema que eu tinha, uma dificuldade nessa área. E hoje eu me programei, e hoje eu estou entregando o dízimo como a primeira coisa do meu orçamento desse mês. E eu queria agradecer e dizer como é bom poder fazer isso. Um encorajamento. E hoje de manhã, irmãs, antes do culto da manhã, recebi um áudio de um irmão que nem é membro mais da igreja, dizendo o seguinte: pastor, eu orei por ti hoje, e eu quero dizer que eu desejo muito que tu possa viver grandes coisas no ministério que Jesus te deu, que Jesus continue te usando, que Jesus use a tua vida hoje, nesse domingo, para abençoar pessoas e tudo mais. Um encorajamento hoje de manhã, irmãos, não é uma coisa por acaso. E eu disse para ele: meu irmão, não foi por acaso, eu vou pregar hoje sobre encorajamento, e tu foi um encorajador na minha vida nessa manhã. Então eu dei esses exemplos, irmãos, para que a gente possa pensar em fazer coisas desse tipo, em agradecer, em destacar coisas importantes na vida de pessoas
encorajar com a Bíblia, encorajar com os acertos, mas encorajar com as melhorias também. E eu queria te dizer algumas coisas que eu tenho convicção da parte de Deus. Jesus, Ele tem um grande propósito para a tua vida, para ti individualmente. Ele tem um grande propósito. Ele sonhou, Ele tem sonhos para ti antes de tu ser formado no ventre da tua mãe. Ele já tinha planos, projetos, intenções. Ele já te amava de uma forma muito profunda. E Ele tem olhado para ti com grandes expectativas. E é por isso que Ele faz tanta questão de te encorajar, de ser um encorajador, o teu maior encorajador. E não só isso, aquele que vai te dar o poder e as condições de ter paz, de superar desafios e de ajudar outras pessoas, ser um encorajador na vida de outras pessoas. Então eu queria que você hoje ouvisse o Senhor, deixa Ele te encorajar e saia daqui encorajado a ser um pequeno Cristo, que é o que significa cristão. Você ser um imitador dele e um encorajador, como Ele faz na tua vida, como Ele fez hoje e continuará fazendo na tua vida. Então, quero convidar todos a nós ficarmos em pé agora. E nós temos um tempo de conversa com Jesus, de oração. Eu queria te encorajar, se Jesus falou contigo de maneira específica, quando eu falei sobre conversão, sobre novo nascimento, sobre você tomar uma decisão que faz com que o Espírito habite na sua vida. Se você não tinha ouvido isso ainda, se você ainda não nasceu de novo, não foi batizado com o Espírito, batizado nas águas em uma igreja, eu quero te convidar a você aceitar o encorajamento de Jesus de hoje, para que você seja salvo, para que você viva essa experiência, para que você tenha a nova vida que Jesus quer te dar. Então esse é o primeiro encorajamento que eu queria fazer agora. Então eu quero te convidar, se você quer tomar essa decisão hoje, a você vir aqui na frente, e nós queremos muito te abraçar, fazer uma oração bem importante contigo e te ajudar a dar os próximos passos nessa caminhada de fé. Então eu quero te convidar, se você entendeu que hoje é o teu dia de tomar uma decisão por ser um seguidor de Cristo, ser batizado com o Espírito e batizado nas águas, eu vou te convidar a você vir aqui na frente, eu vou descer ali para a gente orar juntos. Meu irmão, então eu te convido a tu falar, precisa ser uma oração de fato audível, assim, para que o mundo espiritual ouça que hoje está tomando uma decisão de não pertencer a mais nenhum outro espírito, mas só a Cristo. Pode ser? Então vou te convidar a repetir as seguintes palavras para Jesus. Senhor Jesus, eu me arrependo de ter andado longe, mas hoje eu entendo que Tu tem planos para mim, e eu quero entregar minha vida nas Tuas mãos. Eu te convido para ser o meu único Senhor e o meu Salvador. Eu creio em Ti e quero viver tudo o que Tu tem para mim. Toma minha vida e faz a Tua vontade nos dias que me restam. Amém. Amém. Bem-vindo, meu amigo. Boa vida. Quero encorajar vocês agora a vocês tomarem uma decisão também nesse dia de ceia, que é a decisão de você deixar o Senhor te encorajar um pouco mais, e também de você não ficar só para ti, mas você ser um encorajador, você deixar isso transbordar na vida de outras pessoas. Você ter uma agenda de encorajamento todos os dias, agenda de ouvir o encorajamento, de receber o encorajamento, mas agenda também de encorajar pessoas, de ser um encorajador na vida de outras pessoas. Então, se tu quer tomar uma decisão, quer deixar esse dia marcado de alguma forma,
eu quero te convidar a você fazer da forma que você achar melhor esse movimento agora, de conversa com Jesus, de comprometimento com Jesus, de se conectar com Ele e de encorajar pessoas. Então, se você quiser vir aqui na frente para fazer essa oração junto aqui, você vem. Nós vamos estar orando juntos aqui. Se você quiser orar de joelhos, não importa. Nós vamos fazer um momento agora para aqueles que querem marcar esse dia como pessoas que estão decidindo ter um estilo de vida encorajador, muito mais do que tem tido. Quero te encorajar a você vir aqui na frente, nós orarmos juntos. Vamos fazer um tempo de oração agora. Então quem quiser vem e nós vamos orar. Quem quiser pode vir. Nós vamos orar. Vamos enviar encorajadores pela cidade, pelo mundo, pelo estado. Mas eu não quero o que vem de lá. Ao dia de envio, de orar por capacitação e por envio, orar por encorajamento e por envio para o encorajamento. Já não quero mais viver pra mim. De uma vez por toda vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é teu. Perdoa todas as vezes em que te estressei. Não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano e erro. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Me ajude a melhorar. Jesus, obrigado, Senhor, por todo o encorajamento que nos trouxe nessa noite. Obrigado, Senhor, por tantas palavras, Senhor, por tanto que tem nos dado, Senhor, por tanto que tem sonhado com a gente, Pai, pelo Teu amor que tem nos alcançado todos os dias, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Te louvar, Senhor. Nós queremos também nos comprometer a nos conectarmos mais contigo, Senhor, a colocarmos, Senhor, mais da nossa energia, mais do que nós temos, para andarmos focados no Teu encorajamento, Senhor, e não nas outras coisas, Pai. Queremos que o nosso coração esteja em Ti, Senhor, e não naquilo que nos atrapalha, naquilo que nos deixa ansiosos, naquilo, Senhor, que nos deixa perturbados, Senhor. Nós queremos, Senhor, que o nosso tesouro esteja em Ti e o nosso coração também. Nós oramos, Senhor, querendo dedicar mais tempo de oração, mais tempo de jejum, mais tempo de leitura bíblica, Pai. E nós queremos também, Senhor, nos dedicar a uma maior conexão, Senhor, com os irmãos, para que o Teu encorajamento venha sobre nós de uma forma, Senhor, ainda mais profunda, porque sabemos que coletivamente nós vivemos, Senhor, o espiritual de maneira ainda mais intensa. Então oramos, Senhor, para que Tu nos ajude a vivermos, ó Pai, uma cultura de encorajamento ainda mais profunda, Pai. Que nós possamos ser verdadeiros encorajadores em nossas famílias, possamos ser encorajadores nas vidas dos nossos irmãos, Senhor. Possamos viver, Senhor, um mover nos traga ainda mais alegria individualmente, como igreja, como família, Senhor. Um movimento do Teu encorajamento chegando até nós e se espalhando através de nós, Pai. Eu oro, Senhor, abençoando cada um dos meus irmãos aqui e orando, Senhor, para que eles sejam enviados por Ti hoje, Pai, como grandes encorajadores, que eles vivam, Senhor, experiências especiais, Senhor, profundas, que eles compartilhem, que eles testemunhem dessa alegria de poderem ser encorajados e encorajar pessoas, Pai. Oh Deus, obrigado, Senhor, obrigado pelo encorajamento e por esse chamado. Nós queremos dizer sim, Pai, nós queremos dizer sim, nós queremos dizer sim, Pai. Louvado seja, Jesus, pelo Teu amor por nós e pelo Teu encorajamento dessa noite, em nome de Jesus, amém e amém.
Amém, meus irmãos? Deus use vocês para encorajar muita gente. Amém. Vai ser bênção. Vai ser bênção.